a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, a segurança, a proteção divina está sobre a tua vida, porque você fez coisas ruins, mas também você plantou muita coisa boa para estar aqui, senão nem estaria. Essa é a verdade. A gente foca muito no que fez de errado no passado e a gente colhe, é a vida. Mas e as coisas boas? Quantas pessoas ajudamos? Quantas coisas a gente também plantou? Chega uma hora que começa a colher. Chegou a vez de Jacó. E ele vai começar a colher coisas boas agora. Através, de novo, vai aparecer a palavra negociação. Ou seja, a riqueza de Jacó, apesar da obstinação, apesar do foco, apesar dele saber o que queria, apesar da palavra que ele tinha, apesar de ter lutado com o anjo, coragem, apesar de tudo isso, a riqueza de Jacó vai aparecer pela primeira vez depois de uma negociação. E na negociação, e você vai ver isso aqui no versículo, ganha quem sabe pedir. Numa negociação, ganha quem sabe. Então Labão chega para Jacó e fala o seguinte, está escrito exatamente assim: tá bom, eu vou te dar um salário então. Fica aqui comigo que eu te pago alguma coisa. Sabe o que Jacó fala para ele? Não, você não vai me pagar. Eu é que vou andar pelo rebanho e vou separar todo gado malhado. Todo que for listrado, que tiver preto com branco, que não for de uma cor só, vai ser meu. Ou seja, ele diz não para a proposta 1 e faz uma contraproposta que não vai depender de um salário, mas do resultado dele. Ele está abrindo mão da carteira assinada ali, para falar assim, não, faz o seguinte, não me paga nada não. O que eu produzi só em cima das vacas malhadas, dos cordeiros marrons, só em cima dos misturados, vai ser meu. Labão foi e apertou a mão. Quem sabe pedir ganha, irmão. Quem sabe pedir prospera. A Bíblia diz, peça e te será dado, mas pedis e não recebeis, porque pedis. Quem não sabe pedir não prospera. Quem não sabe se falar, se expressar, quem não prospera. Às vezes você chega numa oportunidade, eu posso chegar para alguém e falar assim, me pede alguma coisa. E a pessoa fala assim, paga minha conta de luz. Pago. Então aqui, eu falei para você pedir, toma, pum. Mas se você tivesse falado, me ensina a nunca mais dever conta de luz, a gente ia para ali, tomar um café juntos, e eu te dou a minha palavra, que nunca mais você ia dever luz na vida. Mas a pessoa não sabe pedir. Ela vê uma oportunidade e pede a necessidade. Uma vez eu estava gravando um Brunecast, nosso podcast, e aí eu fui receber o João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país. E aí treinei minha equipe, não fica em cima do cara não. Principalmente o Wesley, que é mais abusado, tá em cima e tal. Eu falei, Wesley, não pede nada pro cara, hein? O Wesley tá por aí. Aí, não, deixa comigo e tal. E aí, eu me atrasei um pouco por causa do trânsito. Cheguei 5 minutos atrasado. O Adib já estava na recepção com quem? Com o Wesley. Aí tô vendo o Wesley conversando com ele. Sabe o que o Wesley tá pedindo para ele? 2 Cimegripes. Eu falei, tu arranja um Cimegrip. Ele não sabe nem pedir, rapaz. O cara é bilionário. Podia ter pedido a carona no jato. Me arranja 2 Cimegrip aí. Mas cada um pede. Cada um pede com a necessidade que tem, com a mentalidade que tem. Se eu escolher 5 pessoas avulsas aqui e falar, cada um me pede uma coisa, cada um vai me pedir uma coisa completamente diferente, em áreas completamente diferentes e de valores, de custo completamente diferente, porque cada um tem uma mente diferente. Cada um pensa diferente, cada um tem uma noção própria uma percepção do seu próprio valor diferente. Então Jacó, quando chega no versículo 43, dizendo que ele ficou extremamente rico, é bom você saber que foi o acúmulo das bênçãos que ele perseguiu a vida toda? Sim. Foi a obstinação dele? Sim. Foi que ele teve um foco absoluto no que queria e nunca negociou. Ele sempre falou, eu vou ser isso e acabou, eu vou ser maior e acabou, eu vou ser maior do que meu irmão, eu tenho uma palavra. Sim, mas na prova, no fato, se ele tivesse que escrever um livro, qual foi a chave? O que virou? Negociação. O poder de negociação de Jacó começou quando ele negociou com Esaú, esperando Esaú estar com fome e cansado, e ele está bem de mente, porque a mente vence do braço.
Você não anotou isso? Talvez por isso você não esteja conquistando muita coisa, hein? A mente vence do braço. Você precisa pensar mais do que trabalhar braçalmente. Quanto mais pensar, mais você vai prosperar. Falei isso no início. Quem não anotou, estou dando uma segunda chance. Talvez Deus esteja te olhando e falando assim: anota aí, meu filho, para eu mudar a tua vida de vez. E aí, Jacó pela segunda vez aparece negociando, mas dessa vez é para dar uma pancada final. A Bíblia diz que ele começa a olhar para o gado, negociou, fechou, apertou a mão do Labão. Labão falou: tudo que for malhado é teu. Ele começa a escolher o gado forte, porque ele tinha olho para o negócio. Ele conseguia entender qual era a vaca forte, qual era a vaca fraca, qual era a ovelha forte, qual era a ovelha fraca, qual era o bode forte. Ele pegava esses e botava para cruzar na frente das varas de amendoeira, de outras coisas, para que o gado nascesse malhado. Mas os fracos, a Bíblia diz que ele não trazia para cruzar ali. Ou seja, aí a Bíblia diz assim, ó: todo o gado forte se tornou de Jacó, e tudo que era fraco ficou para Labão. Aí entra o versículo 43: e o homem ficou extremamente rico, tornou-se dono de grandes possessões, servos e servas, rebanhos, camelos e jumentos. Só que é o seguinte: como é que ele pode ter conquistado tanta coisa e não ser lembrado por isso? É porque o dinheiro, apesar de ter sua importância, ele não é tão importante a ponto de ser algo que as pessoas queiram contar na sua história. Por exemplo, por que um homem como Bill Gates começa a doar tudo que tem agora que ele está com, 60 e poucos anos? Agora é hora de desfrutar, ele está doando tudo. Porque ele não quer ser lembrado. Tem gente que sabe que o dinheiro é para ser usado para um propósito e não para ser guardado, porque não vai fazer você ser lembrado. As pessoas ficam com raiva de quem tem. Então quem já tem muito começa a perceber outros valores na vida e fala o seguinte: ainda mais quem é temente a Deus. Não sei se é o caso do Bill Gates, mas pessoas que eu conheço que têm dinheiro e temem a Deus começam a falar o seguinte: caramba, é mais do que isso, então eu preciso usar isso aqui para potencializar o que Deus me chamou para fazer. Aí Jacó começou a fazer isso. Ele começa a treinar os filhos, ele começa a se engrandecer na terra, aumentar os negócios com um objetivo de estabelecer uma nação. Ou seja, depois desse versículo para frente, já não vai se falar de dinheiro e Jacó no mesmo versículo. Uma vez que estava no bolso, não passou para o coração, e ele começou a cumprir o propósito dele, só que de forma mais rápida. Porque uma das funções de Deus prosperar alguém é agilizar o teu propósito na terra. As coisas são muito demoradas quando você não consegue, através de vias naturais, agilizar certas coisas. Então o que demoraria 10 anos, você consegue fazer em 2. O que demoraria 3 dias, você faz em 2 horas. Quando você consegue agilizar, e geralmente os recursos servem para isso. E quem usa os recursos de forma errada, o que é de forma errada? Para tudo aquilo que não é agilizar teu propósito, perde-se o sentido de vida. Porque o que me dá sentido de vida não é o que eu tenho na conta ou os negócios que eu assino. É estar aqui hoje. Mas para estar aqui hoje, bem mentalmente, com a minha família em dia, emocionalmente saudável, pregando a palavra, eu preciso agilizar algumas coisas. Eu não posso dormir muito fora de casa, eu não posso viajar tanto, eu não posso, porque eu tenho 4 filhos e 2 são pequenos ainda. Tem muita coisa que você tem que parar para pensar para você dar certo na vida. Então tem coisas que, se não forem agilizadas, você não dá conta. Quem está entendendo? Lógico. Quem aqui é dona de casa, mãe, você consegue agilizar mais fazendo tudo sozinho ou tendo uma ajudante em casa? Tendo uma secretária do lar, uma empregada doméstica? Ou seja, é lógico, só tem um problema. Para você ter uma pessoa em casa te ajudando, você tem que pagar. Esse é o problema. E aí existem pagamentos que não se faz com o Pai do Senhor. Pai do Senhor, trabalha para mim 3 meses de graça? Não, tem que ser no dinheiro. Então as pessoas ficam muito tempo fugindo do que está escrito, fugindo da realidade, fugindo do mundo real, e por isso não conquistam nada.
quando eu percebi que a virada financeira, a conquista que deu agilidade e tranquilidade para Jacó começar a cumprir o seu propósito na terra, veio através de uma negociação, eu comecei a ensinar as pessoas sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu falei, cara, é muito melhor. Aliás, eu só posso estar pregando aqui. Eu estou pregando hoje aqui. Hoje à noite eu já estou em Miami. Domingo eu estou em Nova York. Aí segunda eu vou para outro lugar. Isso só é possível porque eu não estou preocupado em pagar conta. Se eu tivesse preocupado em pagar conta, eu não poderia estar numa sexta-feira de manhã aqui. Eu já estou trabalhando para levantar dinheiro. Essa é a verdade. Então o propósito que você escolhe, quem é que assiste Café com Destino? Ou grita ou não grita. Quem assiste Café com Destino aqui? Quanto é que você paga para assistir o café? Mas eu gravo todo dia. Você me faz trabalhar todo dia. Há mais de 3 anos. Espera aí. Deixa eu entender. Se você não paga, o AdSense do YouTube não cobre nem 20% do custo que a gente tem com os estúdios, com toda a nossa estrutura, com os colaboradores, câmeras. Por que eu estou gravando todo dia então? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Não, amém, que bonito. Já vi que é crente, fala pela palavra. Amém. Mas só que é bonito. Eu gosto do crente, porque ele não presta atenção no que você está falando. Ele vai dizer pela palavra. Eu sei que a palavra é lógico, é pela palavra. Mas no mundo real não se paga conta com a palavra. Essa é a realidade. O Lucas não teve que me perguntar, Tiago, o que você quer para vir para cá? A gente não tem esses papos, a gente nunca teve. Ele nunca me perguntou nada financeiro. Ele fala assim, você pode vir tal? Eu pego o meu transporte, meu meio de transporte e venho. Acabou. Não tem combinado. Mas, e não julgo quem combina. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não faço porque eu tomei uma decisão anos atrás a ser como Jacó. Inclusive o nome Tiago é Jacó em hebraico, né? Para quem não sabe. Falei, eu vou fazer negócios. Eu vou prosperar. E eu vou investir tudo que Deus me der no meu propósito na terra. Agora,